de falar sobre as narrativas interativas, eu queria retomar um pouco. Todos nós somos contadores de histórias, né? A gente conta a história para expressar sentimentos, para narrar um fato, não é? Para emocionar, para contar um fato qualquer. Essas histórias normalmente têm um início, meio e fim, quer dizer, elas têm um momento de apresentação, elas têm um conflito, não é? E a solução desse conflito. Né? Elas se estruturam em torno de um enredo, de uma trama, que a gente chama de um plot. Né? São narrativas com início, meio e fim. Essas são as narrativas lineares, né? Sequenciais. Acontece que a nossa cabeça não funciona assim, como bem disse o professor Luiz Fernando. Né? As nossas ideias vão e vêm. Você começa a pensar uma coisa, puxa um link aqui, remete a uma lembrança acolá, né? Lembra de alguma outra coisa. Quer dizer, o nosso pensamento é completamente não linear. Né? Mas a não linearidade na narrativa, ela não veio com a TV digital ou com as mídias digitais. Ela existe há muito tempo. Vocês terem uma ideia, o primeiro registro que a gente tem de uma narrativa interativa, não linear, é esse palíndromo perfeito, que é o Sador Arepo. Que é um palíndromo perfeito? Você pode ler sobre qualquer linha, começa de trás para frente, de baixo para cima, que você vai ter o mesmo sentido. Né? Esse palíndromo é de 79 depois de Cristo, para vocês terem uma noção de como é o pensamento humano. Né? E isso foi se desenvolvendo na literatura, por exemplo, no início do século passado, nós temos esse livro, 100 Million de Poemas, que é do Raymond Queneau, onde você poderia combinar, a partir de 100 poemas, você poderia combinar milhares de poemas, porque ele estruturou o livro dele linha por linha. Então você mexia, manuseava esse conteúdo da forma como você queria, contava, achava um poema específico, montava o seu próprio poema dentro daquela estrutura narrativa. Né? Essa interatividade foi acontecendo também, se desenvolveu no teatro, na música. Richard Wagner fez experiências, a ópera mesmo, uma experiência de completa imersão, né, de envolvimento dos sentidos. E eles chegaram a experimentar, os músicos chegaram a experimentar algumas interferências da audiência também nesses espetáculos. Depois o cinema, né, o cinema expressionista, por exemplo, ele tinha uma narrativa completamente não linear. Né? Recentemente a gente tem outras, como o próprio professor estava falando, quer dizer, outras experiências cinematográficas que buscam envolver a audiência, motivá-la, né? Despertar todos os sentidos e fazer com que ela manipule e se aproprie daquele conteúdo. O cinema hoje é 3D, 4D, 5D, quer dizer, procura fazer com que você vivencie todas essas sensações. Tá? Toda essa essas múltiplas formas de expressão do homem, né? Nas diversas artes, com as diversas linguagens, chegou até a televisão e aqui sintetiza, quer dizer, a gente saiu de formas de expressão em ambientes coletivos, não é? Teatro, rua, para um espaço privado que é a casa das pessoas e com o advento da televisão. Uma das primeiras experiências de interatividade com o aparelho de TV que você tem notícia é de 1953, com esse americano Nickelodeon. Alô? Era um desenho onde as crianças tinham que pegar stencils, por exemplo, e copiar o desenho do personagem principal e outras brincadeiras. Esse conteúdo, ele tinha histórias em quadrinho também, quer dizer, era um conteúdo que brincava com a criança tanto na TV como na mídia impressa. Como bem lembrou o professor Luiz Fernando, na televisão aqui no Brasil, no início dos anos 90, a gente tem o Você Decide, com um formato experimentando a participação do público por meio da televisão, de SMS, por aí vai. O que a gente vê com todas essas formas de expressão e essas mídias é que um novo meio, como aconteceu com a televisão, quando ele se estabelece, ele toma emprestado toda uma linguagem estética das mídias que antecederam. Dessa forma, a televisão começou reproduzindo um pouco a linguagem do teatro e do rádio. Até hoje a gente tem formatos de programas extremamente bem-sucedidos na TV que se originaram no rádio, como o próprio Você Decide.
Né? E é importante destacar também que essa maneira da gente contar histórias, ela vai mudando com o avanço tecnológico. A gente vai se apropriando dessas novas linguagens e formas de expressão, vai encontrando histórias de formas diversificadas também. Com a TV digital, o que a gente viu? Que a interatividade chegou na televisão e a gente tem os portais interativos, por exemplo, onde você pode interagir, no caso da EBC, você pode acessar os conteúdos dos diversos meios de comunicação que compõem a EBC, TV Brasil, Agência Brasil, por aí vai, e ter também acesso a serviços de cidadania, como tempo, trânsito, né? Bom, nos portais as emissoras procuram organizar o seu conteúdo, a sua programação e tudo que ela produz no campo da comunicação. Mas nós estamos falando aqui de interação com o conteúdo e não só interatividade na televisão. Eu queria só chamar a atenção que com a TV digital, com a digitalização, o conteúdo que é produzido hoje para o cinema ou para a TV, né, ele não vai se restringir a essas telas de exibição. Né? Esse conteúdo é apropriado pelo telespectador onde ele quiser, quando ele quiser. Você não vai ter controle se a pessoa vai acessar aquele conteúdo do celular, se ele vai pegar um pedacinho e editar pela internet. Ele vai manipular aquele conteúdo produzido, ele vai acessá-lo, né, como for mais confortável para ele. Então é preciso que a gente tenha em mente, quando a gente pensa em conteúdos, neste contexto da digitalização e da convergência, né, que você tem que pensar o conteúdo para múltiplas interfaces. Eu não vou pensar só para a televisão digital, só para o celular, só para a internet ou só para o cinema. Eu tenho que considerar isso porque minha audiência vai acabar se apropriando desse conteúdo por meio das diversas plataformas. Então é importante que a gente não só tenha isso em mente, de que o conteúdo vai trafegar por múltiplas plataformas, como também você tem que avaliar o que te interessa. Quer dizer, você precisa procurar dominar esse conteúdo, como é que ele vai ser manipulado. Né? Então, de que forma você pode utilizar o celular, por exemplo, para a interação com o seu conteúdo? O celular apresenta ferramentas específicas, recursos interativos específicos, bem como limitações também, né, de texto, de enquadramento, uma série de questões, de banda mesmo, de peso do conteúdo, que precisam ser considerados quando você vai pensar num conteúdo interativo. Quer dizer, avaliar as possibilidades, os limites e os recursos de cada mídia quando você pensa um conteúdo interativo. E que tipo de interação com o conteúdo que a gente vê? Né? Desde os primórdios que o professor estava mostrando aqui, seja 2010 com os jogos, eleições, Olimpíadas, né? As emissoras passaram a experimentar alguns aplicativos interativos com públicos restritos. E o que a gente vê, por exemplo, no caso de um jogo, uma partida de futebol, você tem acesso a conteúdos complementares àquele que é o conteúdo principal.